seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia do Método Radaik. Bom, você já sabe, meu nome é Letícia Radaik, eu tô aqui para te falar sobre um assunto muito interessante, que através dos nossos gestos ao escrever, você consegue melhorar a sua vida, seus relacionamentos, ter um diferencial na sua carreira e o mais importante, saber como as pessoas funcionam. Eu tenho um instituto chamado Instituto Radaik, onde eu ensino já muitos alunos há muitos anos a identificarem traços na escrita que vão falar sobre identidade, personalidade, comportamento, perfil. Esses alunos, eles são psicólogos, terapeutas, são professores, são mães, são pessoas que têm realmente um profundo conhecimento e desejo de entender a mente humana. Se você se enquadra aí em algum dessas características que eu falei, aproveita e já vai lá, né, dá uma olhadinha no meu trabalho no institutoradaik.com.br, porque tem uma série de cursos online, presenciais, a gente tem uma imersão que é feita uma vez por ano na Chapada dos Veadeiros, para que você possa usar o método na sua vida e se transformar também. Bom, se você é novo, chegou aqui agora, aproveita, se inscreve no canal. Meu nome é Letícia Radaik, eu sou expert na escrita e sou perita também judicial. Faço esse trabalho identificando assinaturas das pessoas que falsificam documentos, ou não, ou que são assinaturas autênticas. Então, esse é uma carreira, né? A grafologia é uma carreira, a grafoscopia também é uma carreira que ela é bastante bem remunerada. Além de você ter um bom relacionamento, melhorar a sua vida, né, transformar a sua história com o método Radaik que eu criei, você consegue também servir as outras pessoas, você consegue ajudar as outras pessoas, desde selecionar um candidato, entender como o filho funciona, porque fica tudo no papel. Os relacionamentos, que hoje é o nosso tema sobre isso, eles ganham muito quando a gente entende o que está por detrás nas nossas escolhas do parceiro ideal. Dito tudo isso, eu quero que você saiba que também eu tenho canais que você pode me encontrar no Instagram, @Letícia Radaik, no Facebook, né? Você também me consegue me encontrar como Instituto Radaik, também no Spotify, na Apple Podcast, Grafologia Método Radaik. Todos esses canais para que você realmente, se tiver interesse em saber como que a escrita revela como uma pessoa pensa, sente a sua personalidade, possa me encontrar. Esse método que eu criei faz com que você tenha um passo a passo, um direcionamento e uma aplicação para você usar no seu dia a dia e na sua profissão, seja qual for ela. Bom, vamos lá, gente. Eu trouxe um tema hoje para falar aqui sobre relacionamentos tóxicos. Por que que eu trouxe isso? Porque a gente sabe que acontece, né? Aconteceu comigo, acontece com você, aconteceu às vezes com um colega seu. E o que eu tenho para te dizer é que a escrita dá para você antecipar certos problemas, você saber se aquela pessoa tem alguma característica que pode se tornar um relacionamento abusivo, ou se você mesma tem essa característica na sua escrita e nem sabe. Sabia que tem pessoas que têm perfis que já estão em rota de encontrar sempre um relacionamento que não dá certo. Sabe aquela coisa do dedinho podre? Então, o dedinho podre também aparece na escrita. Então, nosso tema aqui hoje que eu separei para a gente falar é relacionamentos tóxicos. Como você pode identificar, superar e cultivar um amor saudável. Porque é isso que a gente quer, né? Você quer ter uma relação boa, porque a gente sabe muito bem que relacionamentos bons, eles vão agregar valor na nossa vida. Aquela pessoa que tem um relacionamento muito ruim, a vida dela é caótica desde a parte financeira, profissional, porque a gente não é, nós não somos pessoas separadas. Dentro de nós habita a parte emocional, a nossa parte profissional. Se você vive dentro da sua casa um relacionamento horrível, você vai carregar esse seu mau humor, essas dificuldades para o profissional, para a parte espiritual também. Então, uma coisa está ligada à outra. Só que do meu ponto de vista, na minha opinião, o relacionamento ele é muito, muito importante. A pessoa que encontra um bom parceiro, ela fica em paz. E ela fica em paz para ter mais sucesso, para criar os projetos dela.
Se ela tem um parceiro que não tem nada a ver com ela, nada das outras coisas continuam também a não dar certo. Tudo trava a parte de trabalho, porque você ter, por exemplo, um marido ou uma esposa que não te apoia no trabalho e que não te valoriza, não te ajuda a avançar, uma falta de parceria também vai afetar. Eu sei que não existe mundo perfeito, mas você ter um relacionamento muito tóxico com alguém vai levar um transtorno para toda a sua vida. Então, esse é o tema importante que eu quero trazer aqui para falar para você. E quero te dizer que eu, inclusive, também fui uma pessoa que tive por muitos anos um relacionamento tóxico. Só que eu não tinha essa consciência. Aliás, né, há um tempo atrás a gente não usava muito essa palavra de relacionamento tóxico. Então a gente sabe que essa é uma situação frequente hoje em dia, e a gente também tem muitos casos que a gente vê na televisão, né, que a gente fala sobre o feminicídio, que é a parte de muitas mulheres acabam sofrendo violência doméstica e acabam tendo problemas com o parceiro, né? Muitas delas acabam também tendo até a perda da própria vida, danos físicos. Então, é não só mulheres, mas homens também. Eu já atendi clientes homens que apanhavam das mulheres. Então, a questão de um parceiro tóxico não se reserva somente à mulher. Existem homens que também sofrem dessa situação com essa relação. Então, hoje o nosso tema aqui é você entender que é uma coisa que acontece com frequência, mas, sobretudo, quais são esses sinais que vão impactar a sua vida, a vida do seu paciente, do seu cliente. Imagina que você é terapeuta ou você é psicóloga, e aí você tem um cliente conversando com você e falando assim: olha, eu tô com um problema na minha casa e eu tô sofrendo muito. E aí você tá ouvindo, tá dando atenção, só que você não tem noção de quem tá na sua frente. O que a pessoa te fala é só o que ela te diz, não é o que você está vendo como ela é na intimidade. Aí, você, sem este conhecimento da escrita, não sabe também identificar a gravidade daquele fato que a pessoa está te contando. Com o auxílio de identificar, através dos gestos a escrever do seu cliente ou paciente, que aquele é um problema muito sério, você pode dar uma verdadeira orientação que vai auxiliar. Vou te contar um caso. Numa das minhas aulas, eu estava com as alunas e a gente estava estudando escritas, e elas trouxeram escritas de pessoas que elas estavam investigando, auxiliando lá, prestando serviço. Uma das alunas tinha uma cliente que estava querendo se separar do marido. E essa aluna colocou a escrita da cliente, né, dessa pessoa, e a gente identificou ali um perfil bastante que tinha dificuldade de se posicionar, de dizer não, né? E também essa cliente que já queria se separar, falou assim para o marido: olha, eu vou fazer uma orientação de grafologia. Você tem uma colega que está estudando, você quer participar? Ele falou: quero. E ele escreveu um texto e também mandou. Então, nesse caso, a gente tinha a escrita do marido e da mulher, dos dois. E ele tinha traços muito agressivos. E aí, durante a nossa aula, eu expliquei para essa aluna, falei: olha, é melhor você orientar essa sua colega para que ela não se separe imediatamente dele, porque ele precisa ser preparado para receber essa notícia, porque senão, num repente, num momento em onde ele se sinta contrariado, ele pode ferir ela. Ela tem como sair da casa? Não. Então, fala para ela não ficar brigando e cutucando ele muito, porque ele é uma pessoa que tem algumas características comportamentais preocupantes. E isso foi avisado para que essa moça orientasse o marido para eles procurarem uma ajuda juntos. E eles foram para um terapeuta, um psicólogo de casal. Só depois desse trabalho feito com o casal, ela poderia dar um passo de uma separação, mas antes disso, ficaria ainda pior. Então, esse conhecimento vai ajudar um profissional que cuida dos outros, ou até você, se quer entender um pouco mais sobre relações, saber com quem você está lidando, para entender realmente que tipo de personalidade você tem, que a pessoa tem, e que pode dar
luz aí a um relacionamento extremamente tóxico. A gente viu na televisão vários casos famosos, inclusive do Johnny Depp e da Amber, né? Aquela moça que ele era casada, aquela atriz, e os dois tinham personalidades muito tóxicas, tanto ele quanto ela. Os dois eram extremamente abusivos. É claro que essa relação ela foi baseada numa grande atração, porque eram duas personalidades de muita intensidade, de muita de muitos instintos fortes, então o desejo, a vontade de estar junto no início, se com as pessoas comuns, normais já é, com essas duas ele ficou tipo uma bomba. Com o tempo, a indignação toma a mesma proporção do afeto. Você já ouviu falar que amor e ódio andam no mesmo lugar? Então, toda essa intensidade, essa toxicidade que tinha da atração para a repulsão também ficou igual. Só que os dois eram muito agressivos. Então, claro que essa relação era uma bomba, e era uma bomba já sabida. Se eles tivessem esse conhecimento, eles nunca teriam se casado, eles teriam talvez se curtido uma noite aí um pouco, e depois dado um tempo para que esse excesso de instintos e desejos desse aquela acalmada, e aí sim, talvez ficassem juntos, mas na minha opinião, eles não ficariam juntos de forma alguma, porque tanto um quanto o outro, eles tinham uma maneira de ser muito intensa, mais cedo ou mais tarde ia dar no que deu, né? Então a gente sabe que isso, o que eu falei agora, é uma relação que não é só da televisão, né? Não se refere só, é que a gente vê na mídia, mas que muitas pessoas passam por esse tipo de situação, né? E o importante é a gente saber como superar essa adversidade, identificando os padrões de comportamento e saber o que tem que ser feito, né? E se antecipar para os problemas. Como essa é uma das minhas missões aqui no canal do YouTube, né, na Grafologia do Método Radaic, eu trago esse conteúdo aqui para você todos os meses, você já sabe, né? A gente está sempre juntos aqui, 2 vezes por semana, com conteúdos especiais, e agora, todos os dias, também com pequenas pílulas, as grafopílulas, vamos falar assim, para você saber também um pouquinho mais, que eu sei que tem conteúdo aqui que você vai gostar de saber. Então, vamos lá. Primeiro, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero te explicar o que caracteriza um relacionamento tóxico, tá? Um relacionamento tóxico, ele tem uma série de padrões de comportamento e que eles podem ser prejudiciais para as duas pessoas, para esses parceiros. Esse tipo de comportamento pode afetar, inclusive, a saúde emocional das pessoas, por exemplo, como uma baixa autoestima, como um grande estresse nervoso, né? Os dois saem perdendo, não tem um que se dá bem e o outro se dá mal. E lembre o seguinte, que uma pessoa para ficar com a outra, ela tem traços que estão similares. Então, por exemplo, a gente fala assim, o homem é o abusador, ou a mulher é a abusadora, mas existe a vítima. O perfil da vítima vai se atrair para um perfil de abusador. Então, é só uma questão que você, com conhecimento, vai definir que lugar você quer estar. Quando eu descobri questões sobre a minha própria escrita, eu descobri o meu perfil. E isso faz com que hoje eu tome decisões conscientes, já sabendo como eu sou, já sabendo o que acontece comigo. Então, eu reflito antes de dizer sim, eu reflito em que batalhas eu quero entrar e quais as que eu não vou entrar, porque eu já sei como eu funciono. Então, se você tiver esse conhecimento, isso vai te ajudar também. Quais são, então, os sinais, né? Eu vou te falar alguns sinais de um relacionamento tóxico. O primeiro sinal aí que você pode anotar no seu caderninho, você tá com o caderninho aí hoje? Hoje eu não tô com a minha lousa aqui, não. Mas eu sei, e você já deve aí ter teu caderninho, se você acabou de chegar, eu sempre falo, gente, pega um caderno. Toda vez que você vier aqui, anota o que eu falo no caderno, porque ao final de um tempo, você vai ter tanto conteúdo legal para você usar que vai te ajudar super, tá? E se você é um profissional, você vai ter muitas dicas e orientações aí para você usar no seu dia a dia. Claro que eu quero que você venha fazer o meu curso, óbvio, porque você vai aprender como você faz, mas esses nossos bate-papos aqui vai te ajudar bastante, tá? Então, eu vou constar aqui a minha as notas que eu fiz para a gente poder conversar. Então, a primeira característica que eu quero que você anota aí é ciúmes
excessivos. Então, se você é uma pessoa ciumenta de tudo que acontece, você fica com ciúmes com quem que tá falando, o telefone tocou, você fala, o que tá falando? O que tá te chamando? Por que tá assim? É melhor você começar a prestar atenção, porque não é uma boa coisa. O ciúmes excessivo, ele gera, além de uma pressão para quem sente, para quem sofre também. A pessoa que tem alguém do lado que está todo tempo querendo saber com quem está falando, aquilo vai virando uma pilha, vai virando uma bomba relógio para um como para o outro. Eu tenho certeza que você não quer viver assim, né? Então, entenda que o primeiro traço de um relacionamento tóxico é o ciúmes excessivo. E como que a gente pode saber disso na escrita? O ciúmes, ele vai se apresentar em uma escrita muito inclinada. Sabe que é uma escrita muito inclinada? Tá vendo que aqui atrás de mim tem uma imagem? Essa escrita tá bem inclinada, tá? Ela é uma inclinação para a direita. Aqui tá ao contrário, mas você pode imaginar que é essa inclinação que tá aqui, essas letrinhas atrás, para a direita. Quando uma escrita é muito inclinada para a direita, a gente pode entender que uma das coisas, claro que lembre-se sempre que você não é um traço, eu vivo falando isso aqui no nosso canal para nossa comunidade, falo lá no meu Instagram, a gente não é reduzido a um traço. Uma personalidade, ela tem várias coisas que envolvidas. A questão da inclinação é uma das. Então, eu não vou aqui te contar, como falar todo o curso de grafologia, porque esse não é o intuito do canal. Para isso que a gente tem uma formação profissional para você poder se capacitar. Mas eu quero que você entenda que existe uma maneira de você saber disso de forma discreta e bastante assertivo. Essa inclinação à direita vai falar de uma pessoa com sentimentos muito fortes, com desejo de ter aquilo para mim, sabe, eu querer aquilo é meu, né? Então, fala também de querer para si, de uma expressão emocional muito forte. Também pode indicar, né, além, não só esse traço, mas com outros que vão corroborar com isso, vai falar de um certo sentimento de inveja, certo sentimento de ingratidão, de egoísmo, de reter as coisas para si, pegar as coisas para si, coisas que às vezes nem é da pessoa, né? Simplesmente pegar, né? Vai falar sobre ganância. Então, essas escritas que têm uma inclinação excessiva para a direita, vai ter a ver, sim, com ciúmes excessivos, ciúmes fortes. E, claro, que com mais traços. Lembre-se sempre disso, a gente não é um traço, não é porque você assistiu meu vídeo aqui, se você viu uma escrita inclinada, aquela pessoa, ela é ciumenta. Não é só por causa disso, a gente tem que ter outros traços que vão nos levar a entender isso. Outra coisa, segundo ponto de um relacionamento tóxico aqui é a manipulação emocional. Então, quando a pessoa ela é manipuladora, o que que ela faz? Ela tenta falar assim: ah, você falou isso porque eu já sei, aquele dia você estava tentando me enganar, porque eu vi o jeito que você olhou, eu vi o jeito que você andou. Fala a verdade para mim, você não estava com fulano, você estava com Beltrano. Essa maneira de mistura de ciúmes com uma manipulação emocional do tipo, eu vou ficar mal por sua causa. Se eu ficar mal, a culpa é sua. Olha, isso que você fez com que eu perdesse o emprego, fez com que eu abandonasse as coisas que eu tinha por sua causa. Então, é uma manipulação emocional, né? E quando a gente fala de manipulação emocional, você pode pensar em laços. Laços na escrita são movimentos curvilíneos e exagerados, muito grandes. Esses movimentos curvilíneos vão falar de uma certa envolvimento, um poder de envolvimento também. Então, de novo, um traço tem que ter mais coisas, não é só um traço, mas uma das coisas que o laço vai falar é isso, né? O laço, ele fala sobre a questão da beleza, do envolvimento, da manipulação emocional. Viu só? O segundo ponto foi esse. E o terceiro ponto? Falta de confiança. Quando uma pessoa não confia em você, pode também começar a avaliar se vale a pena você estar ali do lado. Por quê, gente? A confiança é o passo número 1, não é?
Se você está aqui no meu canal, vem aqui, já percebeu que o meu trabalho é sério, que eu já estou aqui há tantos anos falando sobre isso. Você vai lá, checa o meu site, você vê que tem diversos cursos, você sabe, se você já falou com a minha equipe no WhatsApp, se você já participou de algum evento presencial que eu já fiz, você sabe que eu existo. Eu tenho vários clientes que já me procuraram daqui mesmo do YouTube e simplesmente, Letícia, eu quero fazer uma análise. E aí eu já falei como faz a pessoa, eu passo o Pix, a pessoa efetua o pagamento. Por quê? Ela tem confiança no meu trabalho. E eu tenho confiança também, porque a gente conversa, a gente tem uma comunidade, eu sei que vocês estão aqui, eu vejo que vocês comentam. Então, essa troca é uma relação que se estabelece de confiança. Agora, imagina você dormir no mesmo quarto, morar na mesma casa, sob o mesmo teto, e uma pessoa que não tem confiança. Então, ou você não consegue ter dentro de si própria um sentimento de segurança, e aí você fala assim que é o outro que te deixa insegura, ou você não gosta de você. E aí o que acontece? Eu já passei por um cenário assim. Por você não ter uma boa autoestima, você fica com medo de não ter um parceiro, de a pessoa ir embora e você não arrumar o outro. E aí, o que que você vai fazer? Como vai ser sua vida? E se você tem filhos, pior ainda, né? E se tem bens materiais envolvidos, pior ainda. Só que tudo isso é só justificativa e blá 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 da cabeça. Por que eu te falo isso? Porque eu já passei por isso. A falta de confiança que eu tinha em mim fazia com que eu não confiasse no outro. E claro que o outro também tinha seus defeitos, né? Porque você também está vendo a pessoa, o que ela faz, o que ela não faz, né? O quanto ela mantém algumas coisas secretas para que você não toque, e aquilo não pode falar na sua presença, ou tem um lugar com um cadeado e você não pode tocar ali, porque aquilo ali não se fala. Esses pequenos pontos são características de relacionamentos extremamente tóxicos e que não vão durar. Não dura, gente, não dura. Então, primeiro passo é você identificar um relacionamento tóxico. A falta de confiança, a gente vai perceber na escrita através das ovais. O que que é oval? É a letra O, A, é uma oval, tá? As ovais, quando as letras são abertas, elas ficam abertas na parte de trás e a gente vê ela também ali com um espaço maior do lado esquerdo. E aí, nesse ponto, você fala: olha, também tem falta de confiança, não confia muito, né? Pessoa desconfiada de tudo. E quem desconfia de tudo também é porque ou a pessoa não tem autoestima, como eu falei, ou ela, né, também não experimentou o que é gostar de si, fazer as coisas que ela tem interesse. Então, nessa necessidade de conter os primeiros impulsos, a pessoa com falta de confiança deixa de ser espontânea. E aí ela fica com medo, ela começa a mostrar que ela não tem certeza do que quer, né? Isso tem um efeito muito grande, né, na relação. E as pessoas que geralmente são assim são aquelas que já sofreram, são pessoas que já passaram por dificuldades, e aí elas têm medo, né, de tomar uma nova pancada da vida. Eu passei, como eu falei para você, por uma experiência assim na minha vida, né? E quando a gente sai de um relacionamento tóxico, a gente fala assim, gente, eu não quero nunca mais passar isso na minha vida. Só que se você deixar, quando você for ver, você está replicando isso de novo na sua vida. Você não está confiando no cara ou na mulher. Você está de novo achando que vai acontecer de novo o mesmo problema. E aí você fala assim, poxa, será que sou eu que estou atraindo aquilo? Ou de fato é? Eu me fiz essa pergunta porque eu vi que eu tinha esses traços de desconfiança na minha escrita. E aí eu falei para mim, peraí, eu quero viver que realidade? E você, hoje, se tem um cliente teu, um paciente que passa por isso, você pode ajudar essa pessoa a refletir sobre esse assunto e dizer para ela, espera aí, por exemplo, psicólogo ou terapeuta que está lá com o teu cliente, já viu que ela tem esses traços na escrita, chega para ela e fala assim, olha, você tem essa desconfiança, você já pensou que isso daí tem mais a ver com você, com o seu comportamento, do que de fato com o outro?
Isso me ajudou muito a sair dos problemas e criar uma relação mais saudável, né? Cultivar esse amor saudável numa relação de confiança, né? E aí a gente consegue, a pessoa que confia no outro, ela se torna mais confiante em si. E ela consegue se expressar, se expandir, né? Contra, mesmo que tenha alguma coisa de difícil, ela consegue, sabe, fluir na vida. Agora, quando ela não vence esse obstáculo, ela fica realmente todo o tempo projetando no outro. Então, a gente aprender a reconhecer esses sinais é o primeiro passo para tomar medidas positivas na direção de um relacionamento mais saudável. Os impactos, como eu falei, na saúde mental e emocional das pessoas, eles também podem ser vistos na escrita. Então, imagina uma pessoa que tem um relacionamento tóxico há muitos anos, ela vai ter na própria escrita sentimento de dor e sofrimento psíquico. Isso acontece. E ali aparece tanto a ansiedade e até patologias. Por isso que dentro do Instituto Radai, que eu tenho uma formação chamada grafopatologia, onde eu ensino como identificar as patologias e os níveis, por exemplo, de ansiedade que a pessoa possa ter e que pode estar prejudicando elas. Tem uma ansiedade que é só um estresse. Tem outro tipo de ansiedade que ela é mais prejudicial. Então, veja, a escrita, ela vai te ajudar a identificar esse impacto na saúde, não só qual, mas o nível desse impacto, o nível que aquilo está pegando tão forte. Tem pessoas que, devido a uma ansiedade, um estresse muito grande, elas acabam cometendo atitudes que nem pareciam elas. Tem escrita, por exemplo, que eu identifico de clientes, que eu falo assim, olha, você está a um passo da beira da loucura, que é tipo chutar o pau da barraca, gritar com todo mundo, ter um grande acesso, uma grande acesso de ira. E você acha que isso é positivo para o corpo? Claro que não. O nosso corpo, ele vai refletir o que a gente está sentindo. Por isso que no método Hadai, que eu sempre coloco a parte também da nossa respiração. A nossa respiração, ela está conectada com o corpo. Uma pessoa quando está com raiva, ela se contorce, a respiração fica travada, não desce. E isso faz um mal muito grande. A respiração, ela é responsável por nutrir o nosso corpo inteiro, nosso coração tem neurônios, por tudo isso. Então, se você não respira bem, se você está num relacionamento tóxico, a sua vida vai ser tóxica. E você não vai ser uma pessoa saudável para quem convive com você. Com certeza, né? Aí você fala assim, eu quero ter um trabalho, eu quero destravar, eu quero não sei o quê. Mas você vive num relacionamento tóxico, como que você quer ter uma vida boa, né? E é assim, importante dizer aqui, não tem o bonzinho e o malzinho. Aquela pessoa é boazinha, nossa, aquele fulano é gente boa, né? Ah, não, a fulana que é má. Lembre-se sempre que existe o perfil do abusador e do abusado. O perfil da vítima, ele cai muito bem para certos tipos de perfis aqui. Então, você não pode subestimar a sua personalidade e a personalidade das pessoas. Você precisa entender qual que é o jogo que você está jogando e as encrencas que você está se metendo, mas seja ela a parte emocional ou profissional. Mas como o tema aqui é relacionamento tóxico, é bom você saber disso, né? Ninguém merece ser submetido a abusos emocionais. Por isso que a busca de um apoio é sempre muito fundamental para a recuperação dessas pessoas. Então, sempre se você conhece pessoas que têm esse tipo de problema, mostra para elas que na escrita elas podem ajudar a se entender, inclusive o casal mesmo se entender e quem sabe tentar um trabalho psicoterapêutico e melhorar a relação, resgatar ela, só com conhecimento. Não é mágica, não é simplesmente, cada um tem que assumir a sua parte. Não é pedir desculpa, que pedir desculpa não resolve nada. É assumir a sua parte. É um processo de tomada de consciência que ambos precisam fazer, né? E aí talvez você esteja se perguntando, mas Letícia, como que eu faço para sair de um relacionamento tóxico? Eu vou compartilhar com você algumas orientações que eu dou aqui, que eu sempre faço isso através da escrita com os meus clientes, mas você precisa saber
que para sair de um relacionamento tóxico tem que ser feito com muita segurança e cuidado. O primeiro passo é você buscar apoio de amigos e familiares. Começar a falar para as pessoas, assim, o que está acontecendo na sua vida. Porque, em geral, quem está no relacionamento tóxico, o parceiro, um dos dois, fala assim, não conta para ninguém. A pessoa não quer que você conte do que acontece. E eu não estou dizendo para você chegar e falar para o mundo inteiro e isso chegar no ouvido da pessoa, porque aí você volta para casa e quem vai sofrer é você. Mas você tem que buscar apoio de pessoas que vão ser fiéis e vão te ajudar de uma maneira assertiva. Não vai contar para aquele seu familiar fofoqueiro, para aquela pessoa que não sabe te ajudar ou que ela está mais bagunçada que você, né? Procure familiares e profissionais, em especial um profissional que tenha a forma certa de ajudar você e aquela outra pessoa, tá? Como você vai criar e estabelecer limites saudáveis? Às vezes, uma conversa, um alinhamento do casal vai funcionar, nem sempre, mas pode ser que dê certo. E outra coisa, esse relacionamento ele precisa ser cultivado de forma saudável. Ah, ele é tóxico, é difícil você começar a fazer com que ele mude assim de tóxico, agora é um relacionamento horroroso. Tinha xingo, tinha agressões. Ai, amor, por favor, você pode. Não dá, né? Em geral, as pessoas que têm relacionamento tóxicos, elas têm personalidades que são muito complexas e elas estão casadas na dor, elas se atraíram pela dor. Olha que encrenca. Então, enquanto isso não for visto e rompido, aquilo continua atraindo. Na hora que começa a se perceber, em geral, essas relações elas não acabam não ficando, porque a pessoa vê que não é o que ela quer, né? E acaba, um dos dois acaba vendo que não dá certo. Mas lembra que você precisa ter cuidado e segurança ao sair de um relacionamento tóxico, não é simplesmente abandonar, porque a gente sabe do que pode dar de ruim, né? A orientação mais importante para criar um relacionamento saudável, qual que é? É uma comunicação aberta. O que é comunicação aberta? Falar o que está sentindo. Olha, amor, eu não gosto, quando você fala desse jeito, eu me sinto, eu não sei, me sinto ofendida, né? Eu não gosto desse tipo de linguajar. Vamos combinar de a gente se tratar melhor? Vamos combinar de a gente mostrar mais apoio um para o outro? Não falar assim, tá vendo? Você nunca me apoia, não sei o quê, não. Mas se mostrar preocupada com o crescimento do casal, né? Essa confiança que antes não tinha, começar a resgatar, né? Que foi uma das coisas que eu comecei a perceber que na minha história eu tinha e eu resolvi mudar. Eu vi que eu estava trazendo de um relacionamento anterior uma falta de confiança que não refletia a verdade. Lembra que a neurose, né, uma das coisas que a gente estuda dentro do método são as patologias, e a neurose, ela é uma visão da realidade, né, exagerada. E aí a mente fica repetindo. Então, a minha mente repetia assim, tipo, tá vendo? Vai fazer de novo, tá vendo? Vai acontecer de novo. E aquilo não conferia com a realidade, porque não estava acontecendo. Então, eu vi que existia também na minha mente um certo tipo de pensamento neurótico mostrado pelos meus próprios traços que eu via, e que isso estava fazendo com que eu talvez estragasse uma relação. Por quê? Eu estava com, sabe aquela frase? Gato molhado, gato escaldado tem medo de água quente? Então, é isso que acontece na maioria das vezes. As mulheres, quando elas se decepcionam emocionalmente, ou os homens, acham que vão encontrar uma pessoa que pode acontecer tudo de novo. Então, eles começam não se entregando, não confiando, e esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é ser honesto, demonstrar respeito mútuo e colocar os limites. Até aqui é legal, isso aqui eu não concordo, tá? Então, agora, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo de hoje, que eu já espero que você tenha gostado, ó, aproveita e já dá um like aqui, comenta se você gostou, porque eu sei que você gostou do assunto, eu volto a falar sobre mais nuances de questão de relacionamentos tóxicos. Comenta aqui para mim. Então, a gente conclui hoje, né, com o nosso bate-papo que é importante a gente reconhecer e agir diante de parceiros tóxicos, lembrando que todo mundo merece amor e respeito genuíno. Com a gente ter consciência e se esforçar para melhorar essas relações, a gente vai conseguir criar uma vida mais feliz. Isso é uma questão que eu vejo com os meus clientes,
e comigo, e com os meus alunos também, que começaram a trabalhar através do método Radaic a conscientização dessas relações, né? Porque a pessoa sabe como ela funciona, ela viu ali na escrita, isso de uma maneira fácil, prática, né? 6 vezes mais rápido, você imagina. Quanto tempo você demora para identificar quando um cliente vai aí no teu consultório, um paciente, e simplesmente em minutos, segundos, só de você ter a escrita da pessoa, antes de ela chegar, você já sabe o que tem ali, o que está acontecendo com aquele casal. Então, essa busca dessa ajuda profissional, ela é fundamental, porque você pegar uma pessoa, um conselheiro que vai te dar maus conselhos, ou você não souber dar o conselho certo, pode colocar em risco vidas, porque existem situações de parceiros e parceiras muito agressivas e ciumentos. Lembra que o ciúmes, ele é muito nocivo, e as pessoas com ciúmes, elas tomam atitudes muito complexas, né? Que pode ferir. Então, esse é o passo da cura, do processo de cura e do crescimento pessoal, ele vem de dentro. E começa também de você, como profissional, começar a cultivar esse olhar mais honesto da realidade de um casal tóxico, né? Identificando que não é um jargão, mas tem que ver como que cada pessoa funciona. Bom, se você gostou desse conteúdo e acredita que ele pode ajudar mais alguém, não deixa de compartilhar não. Marca essa pessoa, pega esse link, passa para ela, tá? E aproveita. Se inscreve no canal se você não fez isso ainda, dá aquele like, comenta aqui, porque o YouTube ele entende que você gostou do assunto e aí ele vai te mostrar cada vez mais quando eu te trazer aqui novos temas, né, relacionados à nossa vida e também para você aplicar no seu trabalho, no seu dia a dia. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até a próxima!